Oi, Tchelo, aqui é a Isabelle, do Jornal O Tempo. Tchelo, o Cruzeiro tem uma situação muito delicada por classificação, né? Já tinha, e agora tem que torcer por derrota do Grêmio, derrotas do Flamengo, e ainda fazer um saldo muito grande contra o Audax. Considerando que o próximo jogo contra o Audax pode ser o último da equipe no Campeonato Brasileiro, como é que vocês já projetam esse fim de ano, assim, para o Cruzeiro? O Mineiro, a gente vai discutir daqui a alguns dias, no Conselho Técnico, a gente ainda não tem uma data, mas ele pode acontecer até fevereiro do ano que vem. Então, como é que você pensa esse fim de temporada? Vocês já pensam em amistosos, em algum trabalho específico, né? Considerando aí a possibilidade do Cruzeiro já se despedir contra o Audax. Bom, a situação é difícil desde que eu cheguei. Quando eu cheguei, a gente tinha que manter o Cruzeiro na primeira divisão. Então, hoje a gente está querendo classificar, as coisas mudaram. Os passos, a gente está dando os passos bem concentrados, com tranquilidade, não se desesperando e fazendo com que as coisas aconteçam. As probabilidades, elas existem da gente classificar. O último jogo, se tiver que fazer saldo, a gente vai em busca da classificação, custe o que custar. Nada era fácil desde quando eu aceitei o desafio de vir para o Cruzeiro. Só que quando eu cheguei aqui, eu tinha o desafio de livrar o time do rebaixamento e agora o meu desafio é tentar classificar. Estou acostumado com esse tipo de situação, a gente vai trabalhar em cima do que a gente tem que fazer, o nosso papel, fazer a nossa parte e o resto deixa as coisas acontecerem naturalmente. Enquanto a gente não terminar o campeonato, a gente ainda não pode sentar e projetar. Aí é uma questão que eu tenho que sentar com a Babi e ela depende de algumas situações burocráticas, acho que com a diretoria, para ela poder me dar o sinal verde para a gente poder sentar e discutir o que vai ser feito. A gente não sabe ainda do Mineiro, não sabe se a gente vai classificar, então vamos esperar as coisas acontecerem. E aí a gente vai sentar com a Babi vai se reunir com a diretoria e aí assim que tiver esse sinal verde a gente vai definir o nosso futuro. Por enquanto a gente está no campeonato, está brigando e acredita que vai classificar. Chamaia, do Planeta Futebol Feminino e do podcast de Primeiro. Boa noite, Tchelo. Eu gostaria que você começasse avaliando a partida de hoje da equipe celeste, pois mesmo com o placar de 2-0, nós vimos uma equipe que pouco produziu ofensivamente no primeiro tempo e que achou o gol num contra-ataque no segundo tempo. Como você vê e avalia essa partida de hoje? Bom, o time do Minas é um time que ia dar sua vida hoje, a gente sabia disso, porque matematicamente o Minas ainda corre risco de rebaixamento. Então a gente sabia que para eles era uma final, como para a gente era uma final. Isso tudo envolve uma atmosfera de muita tensão, de muito nervosismo, e nesse momento a gente tem que tentar passar tranquilidade e confiança para as atletas. A gente bateu em cima disso. Quanto à produção que você falou dos contra-ataques, a principal característica desse time são as jogadoras do meio para frente, que são muito rápidas e ofensivas. Então a gente procura explorar essa transição ofensiva, muitas vezes baixando o time num bloco médio até num bloco baixo, para que o adversário dê campo para a gente poder ter essa arma que a gente tem. As jogadoras do Cruzeiro são muito boas, são muito velozes e os gols têm saído dessa situação, da transição ofensiva. Então foi um jogo típico de dois times com objetivos diferentes, mas tendo que dar vida, jogo truncado, mas a gente explorando o que a gente tem de melhor, que é essa transição ofensiva, e acabou dando certo mais uma vez. E, Tchelo, eu gostaria que você nos explicasse duas questões táticas. A primeira é a opção que você teve na volta do intervalo, tirando a Miriam do lado direito e levando ela para o lado esquerdo, para fazer uma parceirinha com a esquerdinha por ali. E a outra questão seria a saída da Dedê. Por que disso? O que é que você pensou no momento para essas mudanças? Obrigado. Bom, o Minas estava conseguindo atacar a gente muito pelo lado da esquerda, e a Miriam, ela tem um poder de marcação maior do que a Micaele. A Micaele é uma jogadora rápida, é uma jogadora muito técnica e ao mesmo tempo ela é uma jogadora que não tem a mesma intensidade que a Miriam. Então foi por características mesmo. A Miriam ajuda muito a marcar pelo lado da esquerda e deu tudo certo. A gente colocou justamente para fazer isso.
Quanto a Andressa ela sentiu e pediu para sair também, já estava meio sobrecarregada, porque ela está muito tempo meio que sem jogar, sentindo o ritmo e também sentiu a parte física. Foi um jogo de muita entrega. Ela tentou dar o máximo que ela podia, chegou no limite dela e aí a gente acabou trocando. Boa noite a todos, aqui é o Robson Abreu, da Rádio Bicuda FM 98,7. Marcelo, seja bem-vindo à sua nova casa, ao Cruzeiro, que você tenha sucesso na sua caminhada. Marcelo, minhas perguntas são as seguintes: o que fazer para potencializar o talento dessas meninas do Cruzeiro para conseguir os pontos que são necessários, né, para conseguir o classificatório? E como administrar fisicamente e emocionalmente as meninas nesse período aí que a gente vive no Brasil, período de pandemia, um período difícil, e fisicamente pela rotina de jogos? Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de perguntar a você. Bom, primeiro, obrigado. Eu acho que fisicamente as meninas estão bem, assim, para o nível... Chegando no final do campeonato, elas ainda estão bem. Demonstraram hoje muita entrega física dentro do campo, se doando. Às vezes, em muitos momentos difíceis que não dava para a gente trabalhar a bola, eu perdi, a gente errou bastante no primeiro tempo. Alguns passes, aí teve que fazer uma transição defensiva longa e o time conseguia voltar e ao mesmo tempo às vezes fazer uma pressão pós-perda. Isso demonstra que elas estão bem fisicamente. E quanto a potencializar essas jogadoras, a gente mudou um pouco a estratégia de jogo, fazendo para poder potencializar essa transição ofensiva, como eu já falei. A gente tenta explorar ao máximo aí as características das jogadoras, até na formação, por onde eu fiz algumas mudanças, e a gente colocando as jogadoras e potencializando elas nessa ideia de jogo, de uma transição ofensiva que é o contra-ataque rápido, porque elas são jogadoras de velocidade. Então a gente ajustou marcação para poder sair com velocidade, porque tem muita qualidade o time para fazer isso.